Bem-vindos a mais um unboxing. Hoje a proposta é nós concluirmos o Sermão do Monte. Este será o quinto unboxing no Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5, verso 1, termina no capítulo 7, verso 29. Na folha que eu pedi para entregar para você, e no vídeo você tem acesso no link, na descrição do vídeo, você pode baixar esse esboço. Aqui em cima, esse quadro em azul mais claro, está a ideia central do Sermão do Monte, sobre o que Jesus trata neste sermão, o sermão do Rei Jesus, né? O Sermão do Monte é o discurso do rei aos seus súditos. É a pregação, é a mensagem de Jesus aos seus discípulos. A vida no reino é caracterizada por uma verdadeira retidão interior. Ela flui do coração, baseada na fé no Rei Jesus e expressada por obediência à palavra de Jesus. Então, ela começa no coração, que transborda em atitudes, e como veremos hoje na conclusão, Jesus vai falar da importância de se obedecer. Se você está com a sua Bíblia, abra ela e acompanhe comigo. Deixe-me te dar um panorama do texto do Sermão do Monte, até a gente chegar no capítulo 7, que é o texto que nós temos para hoje. Olha sobre o que Jesus tratou aqui no Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 1 e 2. Nós temos o cabeçalho, dizendo que as multidões subiram ao monte, Jesus se assentou, seus discípulos se aproximaram de Jesus e Jesus passou a ensiná-los. Primeira coisa que Jesus trata, capítulo 5, de 3 a 12, é do coração do discípulo, são as bem-aventuranças. Capítulo 5, de 13 a 16, Jesus mostra que esse coração, uma vez encarnado, vivido, né? É o que significa ser o sal da terra e a luz do mundo. Ser sal da terra e ser luz do mundo significa, em linhas gerais, você encarnar as bem-aventuranças. Ou seja, pobres em espírito, chorar por causa do seu pecado, mansidão, fome de justiça, misericórdia, coração limpo, pacificador, ser perseguido por causa da justiça. Ou seja, quando você encarna esse estilo de vida, você é sal da terra e luz do mundo. Aí Jesus começa, no verso 17 do capítulo 5, a falar da lei. Ele diz que ele não veio descartar a lei, abolir a lei, ele veio para cumpri-la. E tendo dito isso, a partir do verso 21, Jesus começa a corrigir algumas, talvez, das principais interpretações equivocadas que se faziam da lei do Senhor, do Antigo Testamento. E aí Jesus vai ensinar o que a lei de fato diz, o espírito da lei diz sobre ira, sobre adultério, sobre divórcio, sobre juramentos, sobre vingança, sobre amar os inimigos. Então, do verso 17 até o final do capítulo 5, é Jesus tratando da lei, que é o fundamento da vida dos discípulos, a lei do Senhor. No capítulo 6, Jesus vai falar da espiritualidade cristã, de algum modo. Se a primeira disciplina espiritual do crente é a Bíblia, coisa que Jesus tratou no capítulo 5, agora no capítulo 6 ele vai falar de algumas outras disciplinas espirituais, muito praticadas pelos fariseus, pelos judeus, mas praticadas de modo a trazer glória para eles mesmos, e não para Deus. E aí Jesus corrige isso, a respeito de esmolas ou ofertas,
a respeito da oração, e aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso, sobre jejum, sobre os tesouros no céu, ele tendo falado da lei, das esmolas ou ofertas, da oração, do jejum, Jesus começa a tratar, a partir do verso 19 do capítulo 6, sobre a ansiedade. E aí ele vai tratar dos tesouros no céu, a luz do corpo, os planos de vida, os dois senhores, as preocupações da vida, etc. Capítulo 7 é onde estamos, é onde chegamos. E aí você está com a folha, e eu quero que você veja na primeira página, esse box em azul mais escuro. Do verso 1 ao 12, Jesus vai tratar do hábito de orar, não de julgar o próximo. Gente, eu fiquei assim impressionado hoje, enquanto eu me preparava para este unboxing, mais uma vez, muito impressionado sobre a importância da gente ler a Bíblia no seu contexto. Porque do verso 7 ao 11 aí do capítulo 7, veja, o penúltimo box, o segundo de baixo para cima, você está vendo Jesus falar sobre a oração. E é um texto tão mal interpretado. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Mas você tem que enxergar, e eu quero que você enxergue isso, que essa fala de Jesus sobre oração, ela é como se fosse o miolo de um sanduíche. O recheio de um sanduíche, onde o pão de cima está tratando sobre você não julgar o próximo. E o pão de baixo está falando em você tratar com amor ao próximo. E o portanto, veja, o portanto do verso 12 liga a oração. Ou seja, essa oração da qual Jesus fala aqui tem muito mais a ver com o próximo por quem eu oro do que pedidos para a realização dos meus desejos pessoais. Isso é impressionante. É uma oração onde parece-me, e eu quero tentar ver isso com você quando a gente mergulhar, parece que Jesus está dizendo aqui, está encorajando a gente a orar pelo bem daqueles que nós somos chamados a amar. Então, do verso 1 ao 12, Jesus está tratando do hábito de orar e não de julgar o próximo. Vire a página, e do verso 13 até o final do capítulo 7, que é a conclusão do Sermão do Monte, nós vamos ter advertências finais e o chamado à obediência. E depois, na última página, algumas aplicações que a gente vai fazer. Então nós temos aqui, do verso 1 ao 12, Jesus falando da retidão dos discípulos. E Jesus está dizendo que a retidão dos seus discípulos, ela se evidencia também, além de tudo que ele já disse até aqui, no Sermão do Monte, a retidão dos discípulos se evidencia também na imagem que os discípulos fazem de si mesmos e de Deus. Bem como na forma como os discípulos tratam o próximo. É isso que está sendo tratado do verso 1 ao 12. Por que é importante você entender a ideia central de um texto bíblico? Para você não sair da linha do texto. Se você vai acima da linha do texto, você acrescenta coisas ao texto, isso é legalismo. Se você vai abaixo da linha do texto, se você exclui coisas, isso é liberalismo, digamos. Então, nenhuma coisa nem outra, nós temos que andar na linha do texto, é um princípio hermenêutico. Quem está estudando o Prega a Palavra, quem está na escola da palavra com a gente vai mergulhar nisso agora, já terça-feira que vem, quando a gente for estudar os princípios de interpretação bíblica.
E a gente vai falar muito disso, de você permanecer na linha do texto. Então, a linha do texto, Mateus 7, de 1 a 12, é esta. Jesus quer mostrar para nós que os discípulos dele evidenciam a retidão deles na imagem que eles fazem deles mesmos, na imagem que eles fazem de Deus e na forma como eles tratam o próximo. Então vamos lá. Nós podemos dividir em 3 partes esse primeiro bloco, do verso 1 ao 12. Primeiro bloco, primeira parte desse bloco, o hábito de julgar as pessoas. Segunda parte, o hábito de orar. E por fim, a regra de ouro. Do verso 1 ao 6, Jesus vai falar do hábito de julgar. Os discípulos de Jesus, eles discernem as suas próprias falhas antes de examinarem as falhas dos irmãos. A gente precisa dar uma palavra sobre esse primeiro bloco, porque Jesus vai dizer para a gente não julgar o próximo. E aí, veja, no que se apoia a maioria do conteúdo do cristianismo contemporâneo. Você quer que eu resuma para você o cristianismo contemporâneo? Olha como é perigoso você ler a Bíblia fora de contexto. O cristianismo contemporâneo se apoia em 2 pernas, o verso 1 e o 12. Olha o verso 1. Não julguem para vocês não serem julgados. Eu não vou julgar, eu não quero ser julgado. E a outra perna, verso 12. Tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. O mundo vive isso. Eu vou fazer com o próximo o que eu gostaria que fizessem comigo. E eu não vou julgar para não ser julgado. Maravilhoso. Só que tirado do contexto, isso cabe qualquer coisa. Sobre julgamento. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Deixa eu te mostrar uma coisa. Jesus vai dizer para a gente não julgar. Mas olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 5. Paulo está tratando de um problema de imoralidade na igreja de Corinto. Havia um membro da igreja de Corinto que estava tendo um caso sexual com a própria madrasta. E a igreja, não querendo julgar, até porque Jesus falou para a gente não julgar, a igreja deixou acontecer. E olha o que Paulo vai dizer, verso 1. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamento, ou lamentado, e tirado do meio de vocês quem faz uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos, vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal sujeito que dorme com a mulher do próprio pai seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Verso 9. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo, mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente,
bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim, que se diz crente, mas é tudo isso. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Olha a palavra. Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? E a resposta é sim. Nós não somos chamados a julgar os que estão perdidos. Mas nós somos sim, como igreja, reunida, em assembleia, chamados para julgar os que se dizem irmão, mas não vivem como tais. Os de fora, Deus julgará. Mas os de dentro, a gente julga e, se for o caso, a gente exclui. A palavra é forte, expulsa o malfeitor do meio de vocês. Qual é o objetivo dessa expulsão? Versículo 5. Qual é o objetivo desse julgamento? Repito, que fique claro, Paulo está dizendo, aqueles que se dizem irmãos, aqueles que são membros da igreja, que se dizem irmãos, mas vivem como os do mundo. Esses nós somos chamados a julgar. Como? Jesus vai nos ensinar. Nós vamos voltar lá no Sermão do Monte. Mas qual é o objetivo de uma igreja reunida? Porque Jesus é quem diz que a gente tem que se reunir como igreja e ligar e desligar membros. Você se lembra? Mateus 16, Mateus 18, Jesus fala que a eclesia, a assembleia, liga e desliga. Nós faremos isso domingo em assembleia. Ligaremos alguns, desligaremos outros. E ao ligarmos e ao desligarmos, nós estamos fazendo um julgamento. Nós estamos batendo o olho no testemunho de vida de alguém, dizendo, ao que tudo indica, a gente pode afirmar que é um dos nossos. Por outro lado, ao que tudo indica, a gente não pode dizer que não é crente, que vai para o inferno. A gente não pode dizer isso. Mas a julgar pelos frutos, ou por não termos mais acesso à pessoa, não tem como a gente afirmar que ela é crente, entendeu? Está claro isso, gente? Isso é fundamental. Porque em nome de Jesus dizer, não julguem para que vocês não serem julgados, muitas igrejas têm se eximido de sua responsabilidade, como Paulo diz em Coríntios 5, de julgar aqueles de dentro. De dentro de onde? Quem são os de dentro em Corinto? Quem são os de dentro? Versículo 12 e 13. Pois com que direito haveria de julgar os de fora? Os de fora do quê? Da igreja, da membresia. Então naquele tempo já havia os de dentro da igreja e os de fora da igreja, os membros e os não membros. Nós não podemos julgar os de fora. Deus mesmo os julgará. Mas os de dentro, eu repito isso de novo e de novo para você entender. Os de dentro, a gente julga da seguinte forma. Olhando o testemunho de Jailton, dá para dizer, pelo que vemos, pelo que constatamos, é um dos nossos. Tem fruto de cristão. E aí a gente o recebe na membresia, e ao receber nós estamos expedindo a ele um passaporte, dizendo, é um cidadão do reino dos céus. E a embaixada chamada Segunda Igreja Batista em Goiânia emite o passaporte para o Jailton, o irmão Jailton. Esse passaporte se chama membresia. E esse passaporte chamado membresia, ele é renovado mensalmente. Quando? Na ceia. É uma linguagem figurada, certo? Quando nós nos assentamos ao redor da mesa como igreja, examinamos a nós mesmos e a gente está declarando um para o outro. Nós não somos daqui, nosso passaporte é celestial. Essa embaixada, chamada Segunda Igreja Batista em Goiânia, essa embaixada do reino, ela emitiu essa afirmação. Então é isso que significa ligar. Isso não são palavras minhas, essa linguagem é muito usada por Jonathan Leeman nos livros dele.
Agora, quando a gente desliga alguém da membresia, a gente está emitindo um julgamento também. Nós não estamos dizendo, ao desligar, que a pessoa vai para o inferno. Só Deus sabe. Que a pessoa não é crente necessariamente. Nós não estamos dizendo isso. Mas nós estamos dizendo pelo menos o seguinte, olha, primeiro, vamos dizer que é o caso de alguém que a gente não tem mais contato com a pessoa. Se a gente não tem mais contato, a gente não está acessando o fruto de vida. E se a gente não está acessando o fruto de vida, a gente não pode afirmar como igreja que ela é como um dos nossos, certo? Mas digamos que a gente esteja acessando os frutos de vida e os frutos de vida estejam nos dizendo o seguinte. Digamos que o fruto de vida seja o mero desinteresse. O mero desinteresse. O fruto de vida, ele está revelando, olha, não dá para dizer que é cristão. Não estou dizendo que vai para o inferno, mas que não é crente, mas os frutos não é o que se espera. Por exemplo, eu estava levantando nas atas ali, lá da fundação da nossa igreja, 1944, nossa igreja foi organizada em 15 de junho de 1944. Dia 15 agora, a gente faz 79 anos. 2 anos depois da organização, houve uma assembleia para excluir uma pessoa, o termo é exclusão, baseado em 1 Coríntios 5. E sabe qual foi o motivo da exclusão? Desinteresse pelas coisas evangélicas. Interessante. Eu suspeito que o que estava envolvido com essa expressão era algo do tipo desinteresse do culto. Houve outro caso em que a pessoa foi excluída por abandono do culto público, baseado em Hebreus 10, 25. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Então Jesus, ele fala que a gente não deve julgar os de fora, mas Paulo diz que a gente tem que julgar os de dentro. Como é que a gente concilia isso? Vamos ler o texto e a gente vai entender. Mateus capítulo 7, de 1 a 12. Antes, eu gostei muito da definição de hipocrisia que o Peter Kreeft escreveu no livro dele, que eu li recentemente, sobre a guerra cultural. E ele escreveu assim: hipocrisia não é o fracasso de praticar o que você prega, mas o fracasso de crer nisso. Hipocrisia é propaganda, ou seja, você deixa de fazer porque você simplesmente não crê. Mas se você crê e você luta e ainda assim você não consegue, você fracassa, você não é um hipócrita? Hipócrita não é aquele que fracassa mesmo lutando. Então hipocrisia tem a ver com você não considerar os padrões, ou tratá-los com descaso, irreverência, trivialidade. Você acredita da boca para fora, porque se você acreditasse de coração, você não levaria assim então de qualquer jeito. Esse é o hipócrita, que fala uma coisa, mas de fato faz outra, porque apesar de dizer da boca para fora, ele não acredita. Se ele acreditasse, ele não viveria assim. Entendeu? Agora, o que acredita e chora quando ele fracassa, bem-aventurados os que choram, esse não é hipócrita. Então, quando você for chamar alguém de hipócrita a partir de agora, tome cuidado com essa expressão. Porque se você estiver lidando com alguém que é sincero no que prega, no que crê, você vê luta, você vê busca de coerência, você vê essa pessoa chorando porque ela fracassa, de algum modo ela se arrepende. Essa pessoa Jesus não chama de hipócrita. Hipócrita é aquele que diz uma coisa, da boca para fora, e não pratica. E não pratica porque apesar dele dizer, ele não acredita. É mecânico. É isso que Peter Kreeft quer dizer com hipocrisia. Não é o fracasso de praticar o que você prega, mas o fracasso de crer nisso. Hipocrisia é propaganda. Então vamos lá. Os discípulos de Jesus discernem suas próprias falhas antes de examinarem as falhas dos irmãos.
Vamos ler juntos? O hábito de julgar, verso 1 a 6. Mateus 7, de 1 a 6. Não julguem, para vocês não serem julgados. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. O que Jesus estaria querendo dizer com isso? Vamos continuar. Versos 3. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Os cães, né, estraçalhem vocês. Que texto, hein? O que você me diz? Vamos tentar entender esse texto à luz de um outro texto? Jesus está dizendo o seguinte: você concorda que o versículo 6, de algum modo, está fazendo você e eu julgarmos? Leia de novo o verso 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante de porcos. Como é que você sabe quem é cão e quem é porco, se você não fizer um mínimo de julgamento? Ou eu estou enganado? Há um mínimo de julgamento, há um mínimo de discernimento. Vamos usar outro termo. Julgamento no termo de discernimento. Parece que Jesus está dizendo que chega um ponto que você tem que parar de dizer. Pérola, a pérola no vocabulário de Jesus, lá em Mateus 13, o que é a pérola de grande valor? É Cristo, é o Evangelho de Cristo. Parece que Jesus está dizendo aqui no verso 6 que chega um momento que você vai ter que fazer um julgamento, não dá mais para falar de Cristo para essa pessoa. Há um julgamento sendo feito. Mas no verso 1 ele diz para a gente não julgar. Que tipo de julgamento está sendo combatido aqui? É o tipo de julgamento que não passa pelo fato de você reconhecer que você também é pecador e que o outro peca, você também é pecador, você não é melhor do que o outro, e o seu chamado para julgar é um chamado redentivo. Deixa eu te dar um texto para ficar claro. Gálatas capítulo 6. Abra comigo. Gálatas capítulo 6. Versículo... Antes, vamos no 22. Capítulo 5, 22. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aí vem a questão. Você tem que lembrar que essa carta ela não foi escrita com capítulos e versículos. O texto está emendado. Paulo escreveu isso, falando, agora eu vou pôr o capítulo 6. Não, a mente dele está progredindo aqui. Aí... Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.
A vanglória de que ele vai falar agora diz respeito ao que ele vai descrever. O que é a vanglória? É quando você surpreende um irmão no pecado, acha ele no pecado, e aí você se vangloria sobre o pecado dele. A gente faz muito isso, é o principal esporte dos crentes. Crescer na queda do outro. Não é assim, minha vida está mal, mas olha, a do fulano você não tem noção. Pelo menos eu não faço isso, não faço aquilo. Você se lembra do fariseu orando? É igualzinho, é o mesmo esporte praticado hoje. Essa é a vanglória, esse é o julgamento que Jesus está condenando. A vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, orgulho, vaidade. Aí Paulo, ele vai mostrar como é que essa vanglória acontece. Verso 1 do capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, ele acabou de dizer no verso 25, andemos no espírito. Não cresça em cima dele. Não o julguem no sentido de destruí-lo. Isso é hipocrisia. Porque vocês só não estão vivendo a obra da carne por causa do gracioso Espírito de Deus que habita em vocês. Então, quando você pega o irmão em alguma falta, em vez de se vangloriar em cima dele, hipócritas, diria Jesus, em vez de julgá-lo para matá-lo, em vez de condená-lo ao inferno, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Ora, gente, para você ir atrás do Fernando para restaurá-lo, você teve que fazer algum julgamento, ou não teve? Tipo assim, pô, o Fernando eu conheço, ando com ele, eu sei que ele não está legal, a vida dele com Deus não está boa. Você está fazendo um julgamento. Esse julgamento se torna hipócrita e, portanto, condenável, segundo Jesus, lá em Mateus 7, quando você pega e encontra com Marcos, por exemplo, fala assim, você viu o Fernando como é que ele está? Rapaz do céu, coitado dele, né? E deixa o Fernando. O julgamento bíblico é aquele, o Fernando não está legal, eu percebi. Aí eu vou fazer o que Paulo faz. Eu vou restaurar essa pessoa com espírito de brandura. Eu vou lá, eu vou restaurar. Ao dizer eu vou lá e vou restaurar, você fez um julgamento. Esse julgamento é bom. Em alguns momentos, o julgamento vai ter que levar a igreja ao ponto de excluir. Porque a pessoa não vai querer mudar, ainda que você vá até ela, ainda que você tente, ela não vai querer mudar. E aí você, na esperança de ver essa pessoa salva, você a desliga. E desligar alguém da igreja é como colocar uma criança no cantinho do pensamento. Lembra do castigo? Papai e mamãe punha? Você vai ficar de castigo para você pensar sobre o que você fez. Minha mãe não era muito de fazer eu pensar, ela já me... Mas geralmente você é colocado no cantinho do pensamento para você refletir. O desligamento de alguém é fazer ele acordar e falar, peraí, eu estou vivendo de tal modo que a minha igreja já não consegue mais afirmar a minha fé. Percebe? Isso é disciplina. E é amorosa. É o tipo de julgamento que é preciso ser feito. Na esperança de restaurar. Paulo escreve em 1 Coríntios 5, 6. Então aqui em Gálatas 6, Paulo está dizendo, não se vanglorie. Exemplo, capítulo 6, verso 1. Irmãos, você vai surpreender alguém em pecado. E se você é espiritual, você que é espiritual, em vez de se vangloriar sobre a desgraça do outro, vai lá e restaura. Faça isso com espírito de brandura. Agora olha a trave do olho. Continua lendo Paulo. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Olha, Fernando, eu estou aqui falando com você.
Mas eu sei que meus pés são de barro, hein? Eu sei aliás, eu já vacilei, e se eu brincar eu vacilo de novo, igualzinho você. É totalmente diferente, é brandura. Você tirou a trave do seu olho e você está indo lá soprar o cisco do olho do irmão. Esse tipo de julgamento é necessário para a sobrevivência dos crentes. Esse é necessário. Mas vai chegar um ponto em que Fernando, Deus o livre disso, não vai querer mais. Aí Jesus diz, é jogar pérola a porcos. O porco vive da sujeira. É jogar pérolas aos cães. Esses cães aqui é como se fossem lobos do deserto, comiam carniça. É disso que Jesus está falando. Aí, ele vai falar de orar. Mateus 7. Porque vamos ser honestos, gente, qual é a coisa mais difícil do mundo? Você tem funcionários sob seus cuidados? Mário. Você tem colegas de trabalho? Você é um bom trabalhador? Seus colegas são? Você já trabalhou com quem não é? Como é que é isso? Horrível. Tem mais colegas trabalhadores bons ou ruins hoje em dia? No seu caso, bons. Mas no geral, maus. Vou te contar uma história. Eu estive no Rio agora e sentei com um cara que trabalhou muitos anos na Esso, multinacional, que foi comprada pela Shell. Chegou o tempo de aposentadoria, ele saiu num plano de demissão voluntária, pegou a grana dele, juntou com outros 2 ou 3 milionários no Rio, milionários. Conversando com ele na mesa do almoço. E ele falou assim, pastor, você sabe por que a minha empresa não cresce hoje? Pensei, mudança de governo? Sei lá, economia. Você sabe por que a minha empresa não cresce hoje? Porque eu não tenho mão de obra. Eu não encontro mão de obra. Eu fiquei assustado. Tanto de gente querendo emprego, tanto de gente querendo oportunidade. Sabe o que isso me revelou? O quanto é difícil o relacionamento humano. Em qualquer esfera da vida. Irmão com irmão, pai com filho, filho com pai, namorado e namorada, noivo, casado, irmão de igreja. É dificílimo. Aí a gente usa aquela frase, só por Deus. E é mesmo. E é por isso que Jesus agora vai falar de oração. Porque o sujeito só vai deixar de ser cão que come carniça e porco que rola na sujeira se Deus agir. E aí, ele vai dizer, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Está falando de engano. Há comentaristas que dizem que havia pedras naquela região que de longe pareceriam pães. Quando eu era criança, eu brincava de padeiro na chácara do meu avô em Hidrolândia. Eu pegava o cocô de vaca, falava que era rosca. Porque de longe parecia, ela é toda redonda. Sabe quando a vaca faz o cocô assim, em caracol? Era uma rosca. Uma rosca podre, preta. Mas cabeça de menino é assim. Que bom ser criança, né? Cocô de vaca é rosca. E era tão bom brincar com as roscas. Mas isso é outro sermão. Contentamento. É possível ser feliz com cocô de vaca. Um dia eu vou pregar um sermão assim. Então, Jesus está falando de engano. Você pede pão, aí Deus te dá, você vai morder uma pedra.
Um tipo de peixe que se parece, ou de cobra que se parece com um peixe. Você pega na mão, não é peixe, é cobra. Deus não é do tipo que nos engana. E se Ele fala para você pedir, para você buscar, para você bater, é porque Ele vai responder. Ou se pedir um peixe, Ele dará uma cobra. Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a ele, porque esta é a lei e os profetas. Esse, portanto, me intriga. Pensa comigo, Jesus falou que a gente não pode ser hipócrita, do tipo que julga para condenar, mas segundo Paulo vai dizer em Gálatas, final do capítulo 5 e o início do 6, a gente não se vangloria em cima do pecado do outro, a gente vai lá e tenta restaurar. Aí Jesus fala que chega num ponto que você não adianta mais falar de Jesus, é igual jogar pérola para cães e porcos. Aí ele manda você tratar o outro, verso 12, do jeito que você gostaria de ser tratado. E como é difícil tratar o outro assim, é muito mais fácil a gente querer que o outro nos trate bem, do que a gente querer tratar o outro bem, ou não é? Como é que você consegue viver isso na prática? Não consegue, é por isso que você tem que orar. Oh Deus, eu quero ser do tipo que olha para o outro e diz assim, eu vou te tratar do jeito que eu gostaria de ser tratado. Gente, eu estou terminando, Cristianismo Puro e Simples, do Lewis. Eu ouvi um capítulo nesse livro 5 vezes. Eu vou citá-lo domingo à noite, 5 vezes. Eu nunca li em qualquer livro de teologia, nem John Piper me dá uma explicação melhor do que é santificação, do que C.S. Lewis num capítulo, se não me engano 8 ou 9, do livro 4, que é o último livro de Cristianismo Puro e Simples, cujo título é Vamos Fazer de Conta. Absolutamente precioso. Vale o livro esse capítulo. Vamos fazer de conta que nós somos como Cristo. É impressionante. Então, a oração, o hábito de orar aqui, é o recheio do sanduíche dizendo, eu sou chamado a não julgar como um hipócrita, mas eu não consigo. Eu sou chamado a amar o outro como eu gostaria de ser amado, mas eu não consigo. Peça e lhe será dado. Busque e você vai achar. Bata e a porta será aberta para vocês. Deus não te engana. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam. Esse portanto é absolutamente... Eu fiquei pensando, o que esse portanto tem a ver com essa oração? Aí foi só quando eu quebrei aqui no quadrinho que eu enxerguei os 2 pães, a parte de cima, a parte de baixo, e o miolo. Essa oração é porque se eu não buscar, se eu não pedir, se eu não bater, eu não vou ter a condição de julgar sem ser hipócrita, buscando restaurar o outro. Eu não vou conseguir amar o outro como eu gostaria de ser amado. Eu não consigo, é impossível. E aí eu vou para a boca no pó e oro, Deus, eu quero ser assim, como Cristo. E aí se você quer saber como que isso se dá na prática, você vai estudar o C.S. Lewis, Vamos Fazer de Conta. Eu não vou te dizer. É um capítulo para você ler 10 vezes. É impressionante esse capítulo. Então aqui Jesus está dizendo, você não pode fazer da sua vida, ou cultivar na sua vida o hábito de julgar o próximo. Julgar para condenar e se sentir bem.
você tem que cultivar o hábito de orar. Orar porque você e eu temos que viver de uma certa maneira, e essa maneira é impossível para nós. É milagre de Deus. É por isso que a gente pede, é por isso que a gente busca, é por isso que a gente bate, é por isso que a gente insiste. A gente pede um coração assim e Deus dá. Esse é o tipo de coração que Deus quer para nós. Ele não nos chama a ter o coração como de Cristo. Por isso que Ele pode dizer assim, cheque em branco, peça e eu vou te dar. Dá o quê? Não é uma Porsche. Não é uma vida próspera. É um coração que ama sem hipocrisia e que ama com abnegação. Porque isso é ser igual a Jesus. Busca e você acha. Bata e esse estilo de vida Deus vai abrir para você. Porque é para isso que Ele te chama. Para ser assim. Isso salva casamento. Isso salva relacionamento. Isso salva você do inferno. Então, a primeira coisa, Senhor, eu sou pecador. Peça perdão em Cristo e você receberá. Busque a justiça de Cristo e você vai recebê-la. Bata dizendo, Senhor, eu quero entrar no reino dos céus com arrependimento e fé, e a porta será aberta. Começa assim. E uma vez lá, você é chamado a repetir essa oração de novo e de novo, para você amar o outro como você gostaria de ser amado, para você restaurar o outro e não condená-lo. Essa é a primeira parte da conclusão do Sermão do Monte. Vira a página. Jesus agora vai fazer advertências finais, capítulo 7, de 13 a 29. Jesus vai dizer que a retidão dos discípulos se evidencia nas escolhas que diariamente eles fazem. As escolhas que você faz diariamente têm que ser escolhas que te levam à vida, não à destruição. Que escolhas são essas? Aí Jesus vai falar, olha aqui os blocos. 1, 2, 3, 4 blocos e a conclusão. Primeiro bloco, a porta estreita. Jesus vai dizer assim para você, aprenda a fazer a escolha difícil. A caminhada é difícil. A caminhada cristã é difícil. Escolha este caminho. Segundo, os falsos profetas. Não escolha pela eloquência do profeta, pelas grandes realizações do profeta. Escolha pelos frutos de vida do profeta. É assim que Deus nos chama a fazer escolhas quanto a quem ouvir. Terceiro, os que entrarão no reino dos céus. Escolha não viver só da boca para fora. E por fim, os 2 fundamentos. Escolha ouvir e praticar. São escolhas que te levam à vida. Primeira escolha, o caminho difícil. Capítulo 7, verso 13. Entrem pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Gente, na nossa geração, como a gente é acostumado a medir pelo volume, e Jesus está dizendo, cuidado com esse volume. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. São poucos os amigos, são poucos os irmãos, são poucos os fiéis. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Jesus sempre diz e fala nesses termos, a caminhada é difícil mesmo. Eu não tenho muitos amigos nessa igreja, mas você não vai ter muitos amigos em lugar nenhum, é de poucos amigos a vida. A caminhada é difícil. Não olhe para o volume. Jesus está dizendo isso para você.
Paulo, já pensou se Paulo fosse olhar, e eu vou falar disso domingo de manhã, quando ele escrevendo aos Coríntios, primeira carta, ele escreve de Éfeso. E só agora, estudando Atos, para ensinar, para pregar para vocês, eu estou descobrindo por que Paulo ficou, de fato, 3 anos em Éfeso. Eu não vou dar spoiler, domingo de manhã você tem que estar aqui para ver por quê. Mas ele diz aos Coríntios, lá no capítulo 16, se não me engano, lá no final, ele vai dizer assim, aos Coríntios, escrevendo de Éfeso: uma porta grande de oportunidades se abriu para mim aqui em Éfeso. Essa porta grande é o que eu quero te mostrar domingo. Mas ele complementa dizendo assim: mas os adversários são muitos. Quantos de nós não medem portas abertas pela ausência de problema? Se Paulo fosse medir uma porta de oportunidade por ausência de problema, ele nunca teria deixado Gamaliel. Uma porta grande de oportunidade se abriu para mim aqui em Éfeso, mas os adversários são muitos. Vai ser sempre assim para você, em qualquer área da vida. Se você é cristão, se você não segue a multidão, se você não segue o caminho largo, se você não atravessa a porta espaçosa, não vai ser fácil. Deus nunca disse que seria. Segunda escolha, escolha avaliar pelos frutos. Vamos ler antes. Abre em Hebreus, antes de lermos Mateus 7, 15 a 20. Abre em Hebreus 13, verso 7. Olha por que a gente tem que acabar sendo um pouco cético com neófitos, jovenzinhos, que se arrogam líderes. Olha só, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Considerando atentamente a multidão que eles juntaram, considerando atentamente os milagres que eles realizaram, considerando atentamente o sucesso ministerial que obtiveram, considerando atentamente o número de seguidores, de likes. O que você tem que considerar atentamente num pastor? Olha o que Hebreus diz: o fim da vida deles, a vida provada e aprovada. Imitem a fé que esses de vida aprovada tiveram. É disso que você precisa. O mundo está cheio de aventureiros, cheios de visões de Deus. Uma vida absolutamente desaprovada, falando em nome de Deus. Isso não é bíblico, eu não tenho medo de dizer isso. Imitem a fé daqueles os quais vocês consideraram atentamente o fruto de vida deles. Não importa se morreram aos 100 anos ou aos 20 anos, como McChain, morreu com 25 anos, o grande McChain. Mas olha o fim da vida dele, olha o fruto de vida daquele jovem de 25 anos. Fruto de vida. 1 Timóteo 3, Paulo diz: você está aspirando o episcopado? Excelente. O que você tem que fazer agora é o seguinte: deixar a igreja acessar a sua vida. Aí ele vai dar uma lista de qualificações que a igreja deve constatar neles. E aquela lista não é exaustiva, não. É provável que Paulo tenha colocado aquilo naquela lista, porque eram os principais problemas dos crentes em Éfeso. O fim da vida deles, o fruto de vida deles. Olhem os frutos. Julguem os frutos. A coerência, a caminhada. Verso 17, Hebreus 13, 17.
Se você tem um líder como o que está descrito no verso 7, cuja vida é assim aprovada, não tem problema nenhum você fazer o que está no 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Esses, de vida aprovada. Pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto, velar pela alma de vocês, com alegria e não gemendo. Do contrário, se eles gemerem, isso não terá ou não trará proveito nenhum para vocês. Então, primeiro, o caminho, ele é difícil. Volta para Mateus 7. A porta é estreita, a caminhada é difícil. Você tem que saber quem você ouve. Jesus é mestre em palavras. Olha como ele constrói isso. O caminho é difícil. Então, cuidado com os falsos profetas. Porque se tem uma coisa que eles vão começar a dizer para vocês, é que o caminho é fácil. É largo, não é apertado. É só você ler o livro do profeta Jeremias e ver como aqueles homens combatiam o verdadeiro profeta. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão, frutos de vida. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Não. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Agora pergunta, quanto tempo leva para produzir frutos uma árvore? Uma vez plantada? Muito tempo. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Escolham examinar os frutos, Jesus está dizendo. Frutos de vida. Não se impressionem com novas publicações, novas realizações. Não deu tempo ainda. Eu estava pensando na história, um dos meus grandes heróis da história é o Spurgeon, que com 19 anos já era o pastor de uma mega igreja, que foi se tornando uma mega igreja. Né? Mas Spurgeon, desde o começo, ele foi apertado com tanta tribulação. Eu acho que foi ele dizia isso, é a maneira de Deus fazer com que eu não me orgulhe. Ele chamava a depressão dele de João Batista, denunciando os pecados da alma dele para ele não se orgulhar. Jovem, pastor da primeira mega igreja do mundo moderno. Ele pregava no domingo, a partir da segunda, os sermões dele já eram publicados em Nova York, do outro lado do Atlântico, a 1 centavo cada sermão. Jovenzinho, mas absolutamente testado, para se mostrar aprovado. Porque é a maneira de Deus usar um jovem. Gente, quando eu era novinho, pregava, quantas vezes eu terminei de pregar, uma senhora uma vez chegou em mim lá em Campinas, o senhor fala assim porque o senhor ainda não tem filhos, ou seu filho ainda não cresceu. Hoje eu entendo o que ela quer dizer. Então, não é que Deus não pode usar um jovem, mas quando Ele usa um jovem, Ele dá um jeito de autenticar o que o jovem está fazendo. E o jeito que Ele autentica, geralmente, são com espinhos na carne. O povo batia o olho no Spurgeon e falava assim, esse moço tão jovem, sofrendo tanto, mas não larga o osso, só pode ser de Deus. Entendeu o que eu quero dizer?
bonança só prova alguém no sentido de revelar se ele se ensoberbeceu ou não, mas para o mundo, bonança, saúde, prosperidade não é prova de nada. Porque saúde, bonança e prosperidade é o que qualquer coração não regenerado também quer. E estar no ministério, aprovado, tendo tudo isso, é muito fácil. Então Jesus está dizendo, os frutos são as provas. O que se está produzindo? Que fruto de vida existe aí? Terceiro, escolha não viver apenas da boca para fora. Olha o que ele vai dizer, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, ou vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Ou seja, parece que teve gente que fez isso. Mas não é esse tipo de fruto que você tem que examinar. Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, vocês estão mentindo, vocês não fizeram nada disso. Essa não é a resposta. Parece até que Jesus admite que alguns farão milagres, alguns expulsarão demônios, alguns profetizarão, tudo em nome de Jesus. Mas ele vai dizer, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não é só da boca para fora. E parece que Jesus está dizendo que o lugar mais fácil da gente se esconder da verdade é se misturando no ministério. Porque todos esses aqui eram ministros de algum modo, profetas, exorcistas, operadores de milagres. Como é fácil se esconder na linha de frente da ação ministerial. Spurgeon dizia para aqueles que procuravam ele, querendo ser pastores, se você consegue viver fora do ministério, se para você é tranquilo, sai fora, não entre. Porque o ministério é apenas para quem de fato entendeu, não dá para não ser pastor ou missionário ou dê o nome. É muito fácil. Na linha de frente do ministério, você se esconder atrás dos seus grandes feitos. E feitos até, às vezes, verdadeiros. O anticristo não vai fazer milagres? Paulo não escreve aos Tessalonicenses? Falando do mundo corporativo, como é fácil você prosperar e achar que isso é mão de Deus? Pode até ser, mas para a sua condenação. Não meça a mão de Deus na sua vida apenas pela prosperidade, porque às vezes a mão de Deus está na vida de quem Ele faz padecer. Olha para Paulo, 2 Coríntios 12. Minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa no seu sofrimento, na sua fraqueza. Eu não vou te curar, sei lá se era doença. Eu não vou tirar os judaizantes do seu encalço, parece que era isso. Eu não vou prender seus inimigos. Contente-se com isso. Como é fácil você se esconder atrás dos seus momentos de prosperidade, de sucesso, dizendo, não, Deus está comigo, senão como é que eu teria conquistado isso aqui tudo? Você não conhece Mateus 7, de 21 a 23. Jesus usa um verbo conhecer, que é intimidade. Eu nunca tive intimidade com você, eu não te conheci. Porque João 17,3 vai dizer que vida eterna é conhecer a Cristo, intimidade, relacionamento íntimo. Jesus vai dizer, você fez tudo isso em meu nome, realmente conquistou tudo isso, mas você nunca teve intimidade comigo, eu nunca tive com você. Eu não te conheço. É sério, hein? Deus nos chama para a linha de frente, todos nós.
Mas quanto mais próximo da linha de frente, mais fácil de nos escondermos de Deus. Cuidado. E os dois fundamentos? Jesus vai dizer, vocês vão construir a casa, olha só, Mateus 24. Jesus vai dizer, Mateus 7, 24. Jesus vai dizer, escolha ouvir e praticar. Escolha o caminho difícil, escolha analisar pelos frutos, escolha viver não só da boca para fora, escolha ouvir e praticar. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. A casa não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. A palavra de Deus vivida, de coração praticada. Isso é a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, os dois ouvem a mesma coisa. Um pratica, o outro não. O que não a pratica é comparado a um homem insensato. Ele não é prudente, ele é insensato. Ele é tolo. Ele construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a ruína. Ou seja, o que revela o fundamento de vida de alguém? Segundo esse texto aqui. O que é que revela o fundamento sobre o qual a sua vida está construída? O que Jesus descreve aqui? As tempestades da vida, os sofrimentos, as enfermidades, as adversidades. São essas coisas que revelam seus frutos, são essas coisas que revelam se a sua vida de fato é sobre areia ou sobre rocha. Não despreze o sofrimento. É a maneira de Deus revelar para você mesmo se a sua fé é só de ouvir e não de praticar. Se a sua fé é só da boca para fora. Como é que você encara as adversidades? A chuva que cai, os rios que transbordam, os ventos que sopram e que batem com força na sua vida. Isso revela se você pratica ou não a palavra de Deus. Escolha ouvir e praticar. E aí Jesus termina. Na verdade, ele termina aqui. Mateus vai concluir o Sermão do Monte. Última coisa. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. A palavra pura e simples de Jesus. Porque Jesus ensinava as pessoas como quem tem autoridade e não como os escribas. Como é que os escribas ensinavam? Citando experiência de segunda mão. Eles mesmos não tinham experiência com Deus. Citando textos de rabinos, tradição. Jesus não recorre a nada disso. Jesus diz, eu porém vos digo. Jesus recorre à palavra pura e simples. Palavra esta que ele fez para ele, palavras de vida para ele mesmo. Fazer a vontade do Pai era a comida dele, a bebida dele. A palavra pura e simples é capaz de maravilhar multidões. Então, fica aqui a dica. O de que você mais precisa é do ensino do tipo de Jesus. Fundamentado não em tradicionalismo, tradição per si, em Calvino, em Lutero, por mais que sejam fantásticos em algumas grandes coisas, mas o nosso fundamento não é a teologia reformada. Nosso fundamento é a palavra do Deus vivo. Que sim, ao meu ver, se expressa melhor interpretada na tradição
reformada, digamos. Mas a minha fonte de autoridade não é Calvino, não são os primeiros batistas. Não é Lutero ou Spurgeon, John Piper, C.S. Lewis. Minha fonte de autoridade é Jesus Cristo, conforme revelado na sua palavra. Então, 3 coisas para aplicarmos. Primeira, um espírito de julgamento, isto é, julgar as pessoas hipocritamente, sem ter julgado o próprio coração, é evidência de que não desocupamos o trono de nossas vidas. É tomar o lugar de Deus, quando você julga para condenar alguém. Joel Bick continua: o reino da graça é um lugar onde o Espírito de Deus usa a palavra para. Primeiro, a palavra nos ajuda a ver o julgamento sob o qual nós estamos sem Cristo. Segundo, a palavra nos encoraja a buscar misericórdia pela morte de Cristo e demonstrar misericórdia uns aos outros. O tipo de julgamento que a gente faz do outro é este: ele precisa do meu socorro ou não? Nunca para condenação. E mesmo quando uma igreja local reunida julga excluir alguém, é na esperança de que tal pessoa seja salva. Segundo, embora não devamos julgar com hipocrisia, Jesus nos ensinou a reconhecer que existem 2 tipos de pessoas, e apenas uma desfrutará da vida eterna. Cristo dividiu a humanidade entre peregrinos no caminho largo e peregrinos no caminho estreito, árvores ruins e árvores boas, construtores sábios e construtores tolos. As palavras de Jesus Cristo nos alertam para não presumirmos que tudo está bem. Você é árvore boa ou ruim? Olhe para os frutos de vida. Você segue o caminho largo ou estreito? Avalie se o que pesa para você é a opinião das multidões. Você constrói sobre a rocha ou sobre a areia? É simples, o que você ouve, você pratica. E por fim, Cristo não ensinou da mesma forma que os fariseus, pela recitação interminável das opiniões de outros homens como forma de validar seu ensino. Jesus ensinou com autoridade, a autoridade de quem é a fonte da revelação. E no nosso caso, a autoridade de quem se escora na revelação de Deus, que é a Bíblia. Quando lemos a palavra de Deus, não podemos simplesmente sentar para termos acariciados os nossos ouvidos. A palavra de Deus deve expor nosso pecado, mostrar-nos Deus em Cristo e nos levar para fora de nós mesmos em busca da misericórdia do Rei. Temos de ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Que texto, hein, esse Sermão do Monte? Dúvidas, perguntas, insights? Este é o momento. Tássio? Sozinho, como identificar o momento de parar de jogar pérola aos porcos? Sozinho você não consegue ter esse discernimento. Jesus nos ensinou, Mateus 18, ele fala assim: vai você primeiro e tenta ganhar o irmão. Se você conseguir na primeira tentativa, ótimo. Se não, leve testemunha. Se não, envolva a igreja no processo. Isso em se tratando de irmão. Acho que é mais fácil. É o momento em que você vai você com testemunhas, vai à igreja e não dá, não dá. Quem não é irmão, eu acho que num primeiro diálogo, num primeiro momento, você vai saber. Então, por exemplo, você chega em alguém, é meu hábito sempre, em primeiro momento, eu sempre prefiro ganhar a pessoa a ganhar o argumento. Sempre. Tem gente que é mais incisivo, chega batendo, criticando,
Eu prefiro ir brincando. Segundo momento eu começo, aí de repente a pessoa vai me brecar, eu vou parar. Num outro momento ela vai me deixar ir mais além. Num outro momento ela vai fazer eu voltar a estaca zero, entendeu? Até chegar ao ponto dela dizer, eu não quero mais que você fale assim comigo. Eu acho que esse é o ponto. Ela te der algum indício palpável, concreto, seja em palavra, seja em atitude. Eu não quero que você fale disso comigo. Aí você para. Mas com relação ao irmão, eu acho que só termina quando a igreja desliga. E ainda assim, você vai ter que de tempos em tempos ir lá. Acho que o que Jesus está querendo dizer aqui é que você não precisa ficar se matando do tipo, poxa, mas se martirizando talvez. E aí quando você chega no ponto de entender que está sendo pérola para cães e porcos, Jesus diz, começa a pedir, bater, orar, 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 orar. Nunca pare de orar. Boa pergunta. Quem mais? Jennifer, Júlia, perdão. Isso é exemplo, eu lembrei da passagem de Paulo aos Coríntios, que ele fala que ele se fez escravo, se fez como os judeus, e ele fala que se fez como os fracos também, tentando de algum modo salvá-los. Quando ele se faz de judeu, ele raspa a cabeça, ele, né? Como a gente tem visto em Atos, ele tem esses momentos dele em que ele se faz judeu, se faz de gentil, no sentido de comer com eles ali, né? Essa é uma maneira de tentar ganhar o respeito, a confiança e poder assim testemunhar, né? Não é fácil também não, porque na medida em que você se familiariza demais, fica mais difícil de você ser verdadeiro. Porque você não quer ferir. Minha avózinha mesmo, mãe do meu pai, ela era católica daquelas, tinha uma santa bem na cabeceira no criado mudo, do lado da cama. Como era difícil falar de Cristo, somente Cristo para ela, porque você não queria ofender, não é fácil. Tem isso também, na medida em que você se familiariza e gera vínculo e amor, mais receio você tem de magoar, de ferir, né? Mas você tem que ir deixando as dicas de algum modo. Eu me lembro que com a minha avó eu conversei uma vez, a gente viajou para São Paulo, e no ônibus eu tive uma conversa com ele. Eu era novo crente, foi numa dessas viagens, uma última que eu acho que eu fiz com ela. E ela, no momento da conversa, com o jeitinho dela, ela quis dizer isso exatamente o que eu falei para o Tássio. Ela desenhou a linha, falou, Leandro, não passa para cá não. Aí eu entendi. Foi triste, mas... Entendeu? Quando ela deu todas as dicas. Leandro, não quero que você me fale mais disso. Acontece isso também. Eu errei muito quando eu converti. Meus pais, minha mãe não crente, eu metralhei demais eles. Eu fui xiita. Homem bomba. Crente, novo crente, bomba. Mandando para o inferno. Dizendo que vocês vão tudo para o inferno, vocês não acreditam em Jesus. 2 dias antes eu estava bêbado, agora mandando para o inferno. Você entendeu? É triste. A gente é besta, né? Bobo. Mais alguma coisa? Expulsão demoníaca? Expulsão de membro? De exclusão? Sempre. Domingo nós vamos ter um. Se você quiser vir ver como é que o Batista faz isso. É simples, a gente apresenta o nome depois de ter buscado, depois de ter tentado falar, convencer, explicar.
Alguns casos a pessoa entende e diz, o senhor tem razão. Eu não tenho mais interesse. Foi o caso que eu ouvi essa semana do outro lado, de um que cresceu na igreja, eu escutei gatos e lagartos. Aí quando chega a ir para a assembleia, a parte feia já foi tratada antes. Entendeu? Você ouviu o que não precisava ouvir. E é como corrigir filho. Nas vezes que eu bati nos meus filhos, o Samuel apanhou mais do que a Isabela. Primeiro porque ele é o filho mais velho. O filho mais velho sempre leva as maiores pancadas. Eu sei disso. Eu fui o filho mais velho e fui o mais atrevido. E segundo porque é homem. Mas eu me lembro das vezes que eu corrigia eles, as vezes em que eu tinha dó de corrigir, era quando eu estava pronto para corrigir. Corrigir com piedade. Corrigir com ira é pecado. A gente nunca corrige quem quer que seja com ira. Por isso que de repente, se sua esposa, namorada, amigo, irmão, está com a cabeça quente, espere esfriar. Depois trata. Com amor, O problema é que quando a gente resolve agir, a gente quer já fazer justiça. Aí é justiceiro. Nós não somos chamados a ser justiceiros. Resgatadores, né? É muito mais fácil descarregar. E eu, por natureza, sou um descarregador. E Deus vai freando, a gente vai aprendendo. Mas não é agradável desligar, não. Porque você não quer isso. E alguns desses, geralmente, são pessoas em quem você investiu anos de vida, de ensino, de recurso até financeiro, ajudando. Não é brincadeira. E eu nunca aprendi, você está perguntando, eu complemento, para vocês conhecerem meu coração, né? Eu nunca, Cristiane, minha esposa, sabe, sempre que tem assembleia na igreja, meu coração nunca chega leve. Sempre tenso, apreensivo, pesaroso, com medo da carnalidade de alguém, porque num sistema como o nosso, batista, onde qualquer membro pode se manifestar na assembleia, contra ou a favor, já houve muitas agressões verbais, não aqui, mas na história dessa igreja no passado, não enquanto eu sou pastor há 7 anos, na história de outras igrejas, há histórias de igreja batista, lá no passado, em Goiás, eu escutei um irmão velhinho contando, que o pastor chegou e colocou a garrucheira em cima da mesa da assembleia. A espingarda. Como dizendo assim, se for pedir a palavra pela ordem, é igual a história daquele puritano inglês que estava viajando, foi viajar com a cartucheira, aí alguém falou, mas você não acredita em Deus? Vai andar com essa espingarda? Aí ele falou assim, eu acredito. E se o índio não acreditar que eu acredito? Então tem casos que você resolve assim. Então é sempre tenso. Mais alguém? Mas está aí, é muito importante. Você quer ver como, se você ainda não viu como é que a gente faz assembleia, uma igreja batista, domingo de manhã a gente vai fazer. Vamos ter o culto, canta, eu prego, ao final a gente tem a assembleia. Tá bom?